Olá, pessoal. Depois da primeira tentativa, recebi muitas sugestões, especialmente para ser mais breve e conciso. Eu agradeço a todos, vamos continuar procurando aprimorar essa forma de comunicação. O que hoje eu queria conversar com vocês é sobre um assunto ligado à crise contemporânea. Há muitas avaliações sobre a situação mundial, nacional e, sobretudo, da vida das pessoas. Nós ouvimos falar, por grandes especialistas, de uma sociedade líquida, que nada dura mais do que um certo tempo para ceder lugar às novas novidades, novas formas de vida. Nós ouvimos falar da era do vazio, um estudo profundo em que um sociólogo francês, o que é que faz? Ele demonstra, quantifica com dados bem concretos que a substituição da dimensão da transcendência, alegada como não existente, criou um imenso vazio pelo sentido de onipotência e prepotência que o ser humano se atribuiu, não é? Em nome do progresso, da ciência. São questões de grande atualidade, desafiadoras e que sugerem uma reflexão. Alguns anos atrás, algumas décadas, se propagandou a morte de Deus com o advento do conhecimento científico. Isto é, a religião foi necessária enquanto o homem não tinha o controle e o domínio sobre a natureza, sobre os acontecimentos, sobre as realidades misteriosas que o cercavam. Tão logo ele se apropriou desses conhecimentos, não é? Dessas conquistas tecnológicas, houve como o declínio da dimensão espiritual, alegada como popular, afeita às pessoas limitadas, marcadas pelo medo, marcadas pela culpa. Sobre essa matéria existem muitas considerações. Eu gostaria de relevar, não é, que as circunstâncias, os fatos, o cruzamento de acontecimentos nos fazem refletir com seriedade sobre o que vem acontecendo. Será que o homem é mais feliz com todas essas conquistas? Será que, eliminando a dimensão da transcendência, o homem encontrou a si mesmo? E afinal, de qual transcendência se trata? Alguns entenderam que a religião era ópio do povo, talvez porque liam na realidade uma visão muito restritiva de Deus, da fé. Outros também porque a perspectiva de um Deus feito à imagem e semelhança das próprias conveniências não é satisfatória. Mas eu queria contar um episódio que eu vivi recentemente que pode trazer algum elemento de reflexão. Eu fui convidado para participar de um casamento nas colinas toscanas por parte de um primo meu que muito amigavelmente fez questão da minha presença ali. Eu tentei fazê-lo entender que eu não teria muito para contribuir na ordem dos ritos e dos procedimentos canônicos e religiosos, porque não sou sacerdote, não sou ministro, não sou diácono, sou um simples
cidadão cristão. Mas ele insistiu, sabendo da minha atividade com pessoas pobres, com as periferias, com as zonas de risco. Então, eu acolhi, fiquei sensibilizado com a sua deferência, com o seu convite. E ele até facultou a passagem para mim chegar até esse casamento, que foram nas Colinas Toscanas, que é muito bonito, um casamento requintado, harmonioso. Os convidados todos eram brasileiros, ligados ao seu ambiente de trabalho, às suas atividades, e ele me pediu que, naquela ocasião, independentemente da minha função, da minha identidade leiga, dissesse algumas palavras num momento crucial ou principal dessa cerimônia. Então, como eu estava ali nos arredores, Colina Toscana, para quem conhece, é maravilhosa. Um final de tarde, do outono, multicolorido, um crepúsculo maravilhoso, e esse contorno festivo. Então eu me limitei a dizer o seguinte: nós estamos aqui a poucos quilômetros de Sena, onde viveu Catarina, e não muito longe de Assis, onde viveu Francisco. E Francisco, na sua história, inicia com uma expressão radical: o amor não é amado. O amor não é amado. Isto é, quem inventou o amor, que é Deus, foi esquecido. E até mesmo foi decretada a sua morte. Pelos filósofos, por muitos cientistas, e provavelmente também por cada um de nós, na nossa fugaz onipotência, acabamos por relegar Deus a uma dimensão puramente pietista. Mas, iniciando por falar do amor não é amado, eu vinculei essa compreensão de Francisco à raiz do amor humano que ligava aquele rapaz e aquela moça. Fiquei muito surpreendido porque, fazendo esse aceno à origem do amor e procurando elucidar que a maior parte das crises contemporâneas e também nas relações interpessoais passava por essa ausência do autor do amor, que é Deus, as consequências são aquelas que são. Mas aquilo que me tocou profundamente foi a receptividade dessas pessoas. Jovens casais mais maduros, pessoas de várias extrações, e aliás, uma experiência muito exemplar, porque um empresário que convida os seus colaboradores, os seus clientes, numa dimensão de grande amizade, de grande cooperação. E vendo a receptividade, o que eu avancei um pouco mais no discurso? Que esse Deus não amado se apresentava em Jesus, que se faz um de nós, se encarna, assume a nossa condição de criaturas, despoja-se da sua divindade e entra na história através da nossa humanidade. E assim, avançando nesse discurso, nesse testemunho, fui falando que esse Deus, em Jesus, se apresentava para cada um de nós como o Deus desse tempo, o Deus que, sendo onipotente, se faz fragilidade, o Deus que vive na comunhão com o Pai, que se faz solidão, o Deus sabedoria, luz, se faz escuridão. Para quê? Para nos entregar a luz. Se faz escuridão para nos encher de luz. Se faz ignorância para nos dar sabedoria. Se faz medroso para nos encorajar. Se faz o caído para poder dar sentido a cada nossa queda e a cada nosso recomeço. E assim, concluí convidando todos
a celebrar o amor não amado nas relações entre todos. E foi uma experiência muito significativa.